Bora para mais uma live, minha gente? Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos falar sobre imigração para os Estados Unidos, vamos falar sobre como o processo, né? Como é que tá agora o processo nesse momento, se mudou alguma coisa, se tem alguma novidade. Eu converso 2 vezes por mês com o Dr. André Linhares, que é um especialista em imigração, super atualizado, trabalha com isso diariamente, estudou aqui nos Estados Unidos, então sabe do que está falando. Tem muita gente falando besteira. Eu até, na chamada que eu fiz da live, até disse que eu cheguei hoje do Brasil. Quem me acompanha sabe que eu estava em Trancoso de novo, que é o meu lugar preferido do mundo. E cheguei hoje de manhã com um avião lotado de turistas, tinha gente também residente, enfim, mas tinha muito turista. E embora eu tivesse ouvido assim que as pessoas estão deixando de ir para os Estados Unidos porque estão com medo da entrada no país e tal, não vi nada disso, não vi nem o medo, né, porque o avião estava lotado, e não vi nenhum problema na entrada das pessoas. Então assim, gente, parem de ouvir essas barbaridades que estão sendo ditas nas redes sociais, na mesa do boteco, sabe? Na mesa do restaurante, na lojinha da esquina. Ouçam quem sabe do assunto, quem entende, quem estuda, quem trabalha com isso. No caso, o Dr. André Linhares. Deixa eu falar uma coisa. Acabei de ver, falando em rede social, que é feriado no Brasil semana que vem, ou por esses dias. Feriado do quê, hein? Eu não me lembro desse feriado. Aqui, segunda-feira é feriado e é o Memorial Day aqui. Mas eu não me lembro o que é que tem feriado agora no Brasil. Me atualizem, por favor, que eu tô por fora, enquanto eu mando beijo para todo mundo que tá aqui na live. Andréia Rodrigues, Eric Araújo, Denise Leal, Vanderlon Moreira, Érica Farri, ou Farré, não sei, Kleber Eustáquio Oliveira, Patrícia P. Oficial, PF Oficial, DC Luciano Geraldino, quem mais? Tudo bom, Denise? Denise mandou boa noite. Aqui é boa tarde ainda. Aqui tá dia, a gente tá entrando no verão em breve e aqui tá escurecendo já super tarde. Quando é verão, de fato, para quem não sabe, eu moro em Orlando, nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Quando é verão de verdade, escurece tipo 9 e pouco da noite. Agora tá escurecendo um pouquinho mais cedo, mas tá indo longe também e eu amo essa época do ano. Roberto Marlos Bandeira, Ludmila Preto, Mônica Gate, não sei como é que fala, Barro B, Gonçalo Boa Vida, Mayara Falcão, Salomão Truck, Luca Nutri, sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Ó, Dr. André Linhares já tá na área, então já vou colocá-lo aqui, para bater esse papo com a gente, tá? Deixa eu colocar aqui. Será que deu certo? Deu certo, gente? Me digam. Vocês não me falaram o que é o feriado que tá chegando. Eu tô curiosa pra saber. Foi. E aí, doutor André? Tudo bom, Patrícia? Tudo jóia? E você? Tranquilo? Tudo bom, deixa eu acertar aqui. Desculpa, Instagram, celular é sempre um pouco mais complicado, mas acho que deu, foi. Não, tá jóia, agora tá jóia, tá tranquilo. Tudo bom? Tudo bom, tava falando para as pessoas que segunda-feira é feriado aqui, Memorial Day, e que eu tava conversando com uma amiga e rapidamente ela falou no meio de um assunto, ela falou, não sei o que, porque tá chegando o feriado. Eu fiquei pensando, que feriado que tá chegando no Brasil? Não sei. Ah, semana que vem? Não, ela falou que tá chegando o feriado. Ela falou, tô vendo não sei o que da passagem do feriado. Eu falei, que feriado, gente? Será que é Corpus Christi lá pra frente? Feriar, não tô Também sabendo, não. não tô sabendo, tô por fora. Bom, doutor André Linhares, tem um monte de perguntas da caixinha, ó. As pessoas fizeram, eu anotei tudo no meu Nossa. caderninho. Mas eu tenho que começar essa live perguntando para você se tem alguma novidade, assim, alguma coisa que aconteceu nos últimos dias entre a nossa live anterior, né, do início do mês, que a gente sempre faz uma live no início do mês, uma live mais para o final do mês. Tem alguma novidade que aconteceu aí da nossa live anterior para essa? Olha, boa pergunta. Novidade mesmo, novidade que seja bombástica, que a gente possa falar, não. A gente sempre tem muita especulação, né, Patrícia? A gente sempre vê, principalmente todo muitos canais de YouTube e tal, Instagram, sempre colocam muitas questões, mas são questões mais medialísticas, né? Realmente para chamar a atenção, ganhar um pouco de
de tráfego, mas, sinceramente, assim, oficialmente mesmo, alguma novidade que eu lembre agora que ocorreu nesses últimos dias, Tá. diretamente, não, não. O que ocorre, né, que algumas coisas que a gente pode conversar ainda durante a live, posso até começar a falar agora, é que realmente a gente, né, tem percebido vários casos aqui chegando que são pessoas que estão foram presas pegas pelo ICE, e isso vem ocorrendo que está, obviamente, né, gente? Se sempre fala isso, né, aqui, pessoas que estão sem status ilegal, então, não é quem, tá? Mas o que nós havíamos falando aqui, entrou realmente o sistema bem de tolerância zero, né? Então, estamos passando uma época de tolerância zero e, né, escreveu, não leu, pode comer mesmo. Não tem mais, É tá? isso aí, mas eu achei que você falou uma coisa importante, porque muita gente, como eu acabei de falar no começo da live, né? Muita gente está falando um monte de bobeira por aí, como por exemplo, os turistas não estão indo mais para Orlando, porque o próximo feriado, o José Mariano, a Edivânia Aires estão dizendo que o próximo feriado é Corpus Christi mesmo, 19 de junho. Ah, tem tempo Ah, ainda, que a não, minha é, amiga falou que já é, estava vendo passagem. Eu fiquei curiosa e com um pouquinho de inveja. Mas o que eu tava falando é o seguinte: tem muita gente falando besteira por aí, e para mim um exemplo bom é esse. Muita gente falando que os brasileiros estão deixando de vir para os Estados Unidos com medo da entrada no país, com medo da entrevista com o oficial de imigração na entrada do país. Então, já postaram inclusive vídeos falsos, obviamente, dos aviões vazios vindo para cá. Quando eu ah, não, vi isso não. isso, Isso, quando eu vi isso, eu falei, imagina, gente, eu tinha ido em março, eu falei, fui recentemente, o avião foi lotado, voltou lotado. Foi lotado de turistas que vieram e alguns residentes, e voltou lotado de turistas e algumas pessoas que moram também. E dessa vez, eu cheguei hoje no Brasil, hoje de manhã. Fui a semana passada, fui na quarta e voltei hoje. Exatamente do mesmo jeito, os aviões lotados na ida e na volta. E mais, nenhum problema na entrada das pessoas, dos turistas. Então, assim, fala-se muito, a galera faz um alarde desnecessário, bota terror, bota pânico na galera. E calma, hein, gente, calma. Por isso que tem que ouvir as informações vindo de pessoas que trabalham com isso, que entendem do assunto, que estudam, que estão todo dia aí na lida nesse tema, que é o caso do Dr. André, né? Chega é, muita gente apavorada aí à toa? olha, muita gente apavorada exatamente por essa explosão, eu ia falar explosão, olha só, essa explosão ah, de informações desencontradas, não, não só desencontradas, é sensacional. Aqui, o que ocorre, né, Patrícia, que a gente percebe é o sensacionalismo, né? Não é necessariamente que haja uma mentira direta, mas é sensacionalismo e uma determinada ah, forma de passar uma notícia que, de repente, não é exatamente aquilo. Sim, porque Que o é aquela coisa que você vai objetivo é ler, caçar clique, o objetivo é essa ter engajamento, o clique, objetivo é Você vai isso, o começar a objetivo não é ler lá ajudar ninguém. embaixo. Oi? O objetivo não é ajudar ninguém. As pessoas Não, não. iludem os outros dizendo que é para ajudar. Estou te contando isso que é para te ajudar. É uma grande mentira. Não, não. Não, a pessoa vai lendo, vai lendo, vai lendo lá embaixo, aí depois você vê o que, que é realmente, né? O que, que é, o que não é. Às vezes as pessoas até colocam lá, né? É verdade, mas infelizmente isso tem ocorrido bastante, né? Tem pessoas, né, como que chegam pra gente aqui, poxa, eu tenho um green card, não sei o quê. Tem uma vizinha aqui que ela tem um green card no corredor, né? Saindo aqui do escritório, no corredor, né? Eu cruzei com ela, olha, deixa eu falar com você, deixa eu pegar uma pergunta. Eu falei, pode falar o que foi que aconteceu? Ela, olha, eu tenho green card há 20 e poucos anos. E eu tô querendo no Brasil agora, mas eu tô com medo. Eu não sei se eu vou. Eu acho que eu não vou. Eu acho que eu vou cancelar a minha viagem. Não vou, não. Eu falei, mas por quê? Eu falei, você cometeu algum crime aqui nos Estados Unidos? É. Não, não, minha ficha é limpíssima, tem certeza? Você não cometeu nada? Você tem a ficha limpa mesmo aqui, né? Tenho, nunca aconteceu, não conheci nada. Tem um bom crédito. Então, eu falei, você tá com medo de quê? Então, quer dizer, obviamente é isso, né? Mas eu vi um vídeo recentemente que falava: você que tem green card, era uma pessoa que se dizia advogado, você que tem green card, não é hora de sair. E eu falei, mas eu tô saindo, gente. Tem, E tem, aí? tem, tem. Tem sim, mas exatamente, a- a- infelizmente, né, a gente tem, é verdade que tem muito advogado também de imigração que é também muito, enfim, assim, deturpa as questões É, gerais que estão ocorrendo, né? é isso. Então não é uma questão que você tem green card, você não pode sair, enfim, você tem que tomar cuidado, é o que você está fazendo, se você está com alguma coisa irregular, se você tem Exato. green card.
e quer sair dos Estados Unidos para passar 6 meses fora. Exato, exato. São essas coisas que, infelizmente, muitos estão acostumados àquele jeitinho que era dado, né? A imigração viveu até hoje, né, Patrícia? É de jeitinho, né? A verdade, infelizmente, é essa. Tudo um pouco jeitinho, 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 Era. jeitinho. Aí quando fala assim, olha, não. É, exatamente. Agora fala, não tem mais jeitinho. Aí o pessoal começa, ah, meu Deus, É. mano. Deixa eu falar, gente. Eu vou começar a fazer as perguntas aqui que vocês mandaram na caixinha de perguntas que eu abri ontem e hoje de manhã. Vou fazer pergunta que está chegando pelos comentários, mas eu quero aproveitar antes de começar para pedir para vocês mandarem essa live para quem vocês sabem que se interessa pelo assunto, porque a gente tem aí até mais 50 minutos praticamente, né? 45, 47 minutos até o fim da live. Então dá tempo da pessoa fazer a pergunta dela para uma pessoa que realmente entende do assunto, que é o caso do Dr. André, tá? E se a pessoa não puder entrar ao vivo, você manda a pergunta dela, porque a live vai ficar salva no meu Instagram. Vou colocar collab para o Dr. André postar no feed dele também. E aí a pessoa vai ter acesso à resposta do Dr. André, tá bom? Vamos lá? Ó, eu começo com essa aqui da Ludmila Preto, que diz o seguinte: Doutor André, é verdade que os processos com Premium Processing estão todos voltando com RFE? Para quem não sabe, o Premium Processing é uma taxa que você paga para o seu processo ser mais rapidamente analisado, né? Aí, parte da resposta eu passo já para a Patrícia, que Desculpa nesse aí, ponto ela já tem desculpa aí. um Eu certo não, eu não sei, eu entendimento, estou no né? lugar errado. Eu não devia ser jornalista, eu devia ser advogado de imigração. Ih, minha filha, você você não sabe o que, que é o estresse. Não, mas eu acho que você está muito ligado. Você acabou de chegar do Brasil, passeou, Bahia e tal. Eu achei que você fosse chegar até mais relaxado. Eu falei, Patrícia, vai. Ah, cheguei Imagina, da aquela Bahia. energia lá me renova, eu volto a 1000 por hora. Não, mas é que tá. A Bahia é mais calma, mais Não, tranquilo. Mas então eu falei, ó, achei que você fosse chegar mais tranquila, mais não, calma. o clima é de paz lá e tal, mas isso aí você sabe que é uma ilusão, né? Dizer que é uma ilusão, não, é um boato, né? Quando dizem, Baiana, o coisa. baiano é preguiçoso, é tudo A gente mentira, tem que. viu? Meus A amigos gente. baianos trabalham muito mais que muita gente, muito mais que paulistanos, muito mais que cariocas, muito mais que mineiros. A galera rala lá Claro, de claro. verdade. Eu sei, mas a gente tem que brincar, né? Porque é o É, estigma, né? Então a gente tem que brigar, tem que brincar, né? Carioca é isso, paulista é aquilo, baiano é aquilo, mineiro é aquilo. Então a gente tem que acabar entrando um pouco é verdade. no- na onda da piada. Mas, enfim, A pergunta peraí, tô voltando aqui, porque a isso. gente, a gente fica brincando A gente colocando ficou eu brincando, esqueço. esqueceu da pergunta. Essa a Ludmilla que perguntou, tá? A Ludmilla Preto. Ela diz: é verdade que todos os processos com Premium Ah, sim. Processing estão voltando com RFE? Então, não, não é verdade. Isso é uma coisa que gerou-se um certo mito com relação aos processos que são enviados com a RFE, principalmente de EP2, tá? Eu já falei, inclusive eu estava conversando até ontem mesmo com dois advogados americanos, são nem da turma brasileira, ah, e a gente exatamente estava tocando um pouco nesse assunto, né? Esse receio, esse medo de entrar com Premium Processing, porque você vai receber uma RFE. Falei, gente, estatisticamente, eu não percebo isso, tá? E uma delas até falou, não, poxa, engraçado, eu também achava isso, mas eu comecei a ver as respostas, começaram a voltar, e não foi bem isso mesmo, não, é verdade, tá? E, enfim, então, a RFE hoje em dia, gente, infelizmente, elas estão vindo porque elas estão vindo mesmo, tá? A, a maioria dos processos estão vindo de RFE e vão continuar vindo de RFE, Então, não, mas seja... a pergunta é: a maioria dos processos estão vindo com RFE, que é esse pedido de mais evidências, porque eles estão mais rígidos na hora de aprovar os pedidos, né, os processos, ou porque eles estão com muito processo para Mas não tem, analisar, ou então não tem o Premium Processing, não, né? Desculpa, acho que eu entendi o Premium não, Processing. tem Premium Processing Ah, sim, mas significa que eles estão recebendo muito pedido com Premium Processing e por conta disso eles dão uma segurada pedindo mais não, detalhes? não, Não tem não. nada a ver. Eu acho que não. Eu acho que se eles te mandarem. Isso pode até ocorrer se eles chegando muito pedido de RFE, até pode ocorrer sim, se for muito e eles não tiverem mão de obra, ok. Tá. Mas a RFE está ocorrendo de qualquer forma. Está ocorrendo em Premium Processing, está ocorrendo em normal.
Então eu não vejo muito essa questão. Vou mandar normal, o meu vai ser aprovado. Vou pagar o Premium Processing, meu vai receber RFE. Tá bom. Ó, a nossa amiga Araci Godoy, que sempre participa das nossas lives, beijo pra você, viu, Araci? Ela diz o seguinte, gente, tão feliz, Visa Bullet andou 3 meses. E aí? Ótimo, também estou feliz, Horácio. Não dou. Dou pouco, né? Pelo menos assim, a gente estava aí travado naquela coisa de andar, não anda, anda para trás, enfim. Mas andou um pouco e vamos esperar e guardar, torcer muito para que continue andando. Quem está nesse momento aí próximo dessa data já, né, pode começar a criar uma expectativa maior de avaliação de processo. Quem está nos Estados Unidos vai poder mudar de status. Quem está no Brasil, esperamos que essa coisa comece a andar. Tem que lembrar que mesmo que você está no Brasil, mesmo que teu processo fique corrente, não significa dizer que eles vão te chamar no mês seguinte. Significa dizer que agora você vai entrar na pilha ali, fila, pessoal que vai ser processado. Até então, você nem entrava nessa fila. Tá, mas eu não entendi uma coisa. Andou 3 meses. Tava parado em que mês e chegou em que mês agora que andou 3 meses? Era maio, né? Maio, junho. Eu não sei. Assim, estava parado. E aí andou outubro, eu acho que foi o quê? Foi junho, né? Eu acho que era do mês atual que tá valendo agora, né? Salvo engano, é isso. Tá, Aí andou, eu já até esqueci do mês passado, né? Mas andou agora para junho, vai estar valendo a data de 15 de outubro. tá bom. Então essas pessoas já podem ficar mais na expectativa de terem a resposta. Quem está nos Estados Unidos vai poder mudar de status já. Que ótimo. É, quem tem a aprovação até outubro de 2023, tá? Então você tem que estar com o teu visto aprovado até outubro de 2023, você vai poder mudar de status e que para quem se encontra hoje nos Estados Unidos. Para quem se encontra no Brasil, vai aguardar ainda um pouco a questão consular ainda, mas saiba que está andando, né? Tá. A Thaís Sena Magalhães diz assim, ó. Oi, Patrícia. Oi, Thaís. O visto L1 também dá direito a trabalho para o cônjuge que receba o L2? Tá, Thaís. tá. O L2 dá direito ao trabalho também. O que é o L1? O L1 é o visto de trabalho, a transferência de executivo ou gerente de uma empresa no brasileira, né, da matriz, digamos, uma filial ou controlada, e é o L1. O L2 é o cônjuge e os filhos Tá, menores de 21 anos de idade. O cônjuge também pode trabalhar, os filhos menores não podem trabalhar. tá bom. Então, perfeito. Então, Thaís, respondida a sua pergunta. O Denis Lima 07. Doutor, imaginamos na pior hipótese o visto processo não foi aprovado. Teríamos algum impacto? Mas peraí, não recebi o começo dessa pergunta. Teríamos, Repete de novo lá. teríamos algum impacto em alguma próxima renovação? Já estou entendendo. Ele está dizendo assim, ó, vamos imaginar, na pior hipótese, o visto, o processo não ser aprovado. Teremos algum impacto numa próxima renovação de um visto de turista por ter um processo no histórico e daí não aprovarem o visto de turista? Olha, isso vai muito boa pergunta, tá? Primeiro, e segundo, vai muito de caso a caso. Via de regra, via de regra, não. Porque se você tem um histórico de entrada e saída dos Estados Unidos, você não. Por isso que eu falo, isso depende muito, tá, gente? Isso é muito de caso a caso. Essa mesma pergunta aí, você vai ter. Se você for num fórum de WhatsApp, aí você vai ter 20 opiniões distintas, porque cada um vai achar que a sua situação é a situação que rege, mas não é isso. Nesse caso específico, vai depender muito de caso a caso. O que é a regra do que via de regra se faz? Se você tem um histórico de entrada e saída, se você, né, tá 10 anos entrando, saindo, passando só 15 dias, veio passear na Disney, volta, não tem problema nenhum, você entrou com a EB2, então a EB2 foi infelizmente negado, você não tem necessariamente né, você vai ser negado numa renovação de turista, porque você, até o momento, você sempre demonstrou para o governo americano que você tem interesse de morar nos Estados Unidos, mas que você nunca teve interesse em burlar né, a regra e a legislação do país. Esse foi um exemplo. Claro, Tá, cada exemplo é um exemplo. Aí a pessoa vem, fica 6 meses, blá blá blá. Bom, aí você está falando de outra situação, né? tá. Ó,
Angelina Santos diz: mudança de status com update de name. Com update de name was updated é normal? Depois disso demora a resposta? Mudança de status com o quê? Update de name. Mudança de nome que tá falando? É, Que tem? Não, pode. é normal? Depois disso demora a resposta? Se ela tá mudando de nome, eu não entendi por que que ela estaria mudando de nome, né? Que processo é esse, né? Também não entendi. Ô, Angelina, manda pra gente de novo essa pergunta de uma maneira, elabora de uma outra maneira pra gente entender, que eu É, também fiquei em dúvida aqui. também depende muito do processo que ela está entrando, né? Que tipo de processo que ela está entrando. Tá, manda esses detalhes pra gente, Angelina. Enquanto isso, deixa eu fazer umas perguntas que chegaram na caixinha. Ó, a Ivi Nodorice, não sei como que é o nome dela de fato, mas tem ela tem esse nome no perfil. Qual a probabilidade de reverter uma noide? O que é isso? N-O-I-D? Noide? Noide? É, nós, Noide. é como se for. Bom, vamos lá. Tá, a pergunta É, qual a probabilidade de reverter uma noide para EB2NW? Daí ela escreveu do lado, Premium Processing. bom, a possibilidade, uma noide. Vamos explicar o que é uma noide, né? Brevemente. Node é como se fosse uma RFE, mas com uma intenção de negar. Ou seja, Hum, a imigração fala: olha, eu vou te dar uma chance de você me convencer, mas eu já tenho aqui uma certa intenção de negar o seu caso. A Node é ruim, claro, é muito ruim. E não é que estudo esteja perdido, vai depender do conteúdo da Node, tudo tem que ser avaliado especificamente para a gente ver o que é o que não é, né? dá para ser revertido, então. Dá para ser revertido dependendo exatamente do caso que o oficial colocou ali, da dúvida do oficial. Assim, é muita coisa que depende, né? Tem que ver exatamente o porquê, mas dá para ser revertido, sim. Tá. Deixa eu mandar um beijo para Portugal, para o meu amigo Tiago, que está acompanhando a live. Em breve estaremos juntos, hein, Tiago? Se prepare. Porque já estou planejando a próxima viagem, né? Já tô... É difícil encontrar a Patrícia, né? Ficar aqui. A Patrícia é uma cidadã do Não é, mundo, né? Não é uma cidadã de gente, é porque assim, Orlando. não, cada um gasta o dinheiro que guarda com o que gosta. Tem gente que gasta com roupa, tem gente que gasta com sapato, tem gente que gasta arrumando a casa, tem gente que gasta. E se eu puder, além de óbvio guardar para o futuro das minhas filhas, para minha velhice também, eu sempre separo um dinheirinho, vou separando já pensando na próxima viagem. Acho que é o grande segredo da minha alegria e o que me deixa sempre animada são essas viagens que eu faço. E é tudo coisinha pequena. É tudo. Eu vejo uma passagem barata, vejo um amigo que top, e vamos embora. E assim vai indo. Mas se você fosse advogada, você não ia, Se eu fosse você não ia advogada, conseguir eu ia viajar. viajar o mundo. Não. Se você fosse advogada, a sua viagem seria de Windermere para Winter Garden. Olhe lá. Sei. E olhe lá. Mesmo assim, Ah, tá bom. talvez assim você podia um dia para longe, para assim na Disney. Aí você pode Tá. a sua viagem. Ah, sei bem. Não precisaria nem fazer meu porquinho lá, o cofrinho. Eu poderia, sabe assim, vou pagar tudo à vista. Ia ser assim. Ah, Olha aqui. A Sabrina Lima pergunta o seguinte: como funciona a avaliação dos processos a partir da inclusão no Priority Date? Não tem nada mais difícil do que essa palavra. Quem entrou com o processo em 7 de 23, ou seja, julho de 2023, pode ficar tranquilo de receber a documentação em junho? não. Entrou com processo em 2023. Se você não tem uma resposta definitiva ainda, ou seja, se você não tem uma aprovação, você não tem ainda como entrar nessa data de ser chamada. O priority date, via de regra, é uma data que você usa para ver quando você pode ser chamado, né? Então, qual é a tua data? Normalmente, aquela data é a data que o teu processo vai andar. Então, poxa, bateu a data que está. E essa data vem no recibo, né? Então, tem o teu recibo, tem uma data lá. Normalmente assim, tá? Só que a migração hoje em dia está levando em consideração não mais a data do teu recibo, mas para os EBs, tá? Mas eles estão levando em consideração a data da sua aprovação. Então, a tabela
que eles estão analisando não é aquele recibo. Então, teoricamente, né, o teu priority date vai ser a data da tua aprovação. Tá. Ó, o Denis Lima. Quanto à entrevista no consulado, o local é definido pelo próprio consulado? Por exemplo, já tive amigo que entrou com o EB2NW e foram fazer entrevista no Rio de Janeiro, sendo que a família é de São Paulo. Olha, no Brasil, toda entrevista é feita no Rio de Janeiro. É por questões logísticas de material, de equipamento que a imigração tem. Eles fazem tudo no Rio de Janeiro. Então, qualquer lugar que você resida do Brasil, você tem que ir para o Rio de Janeiro. Mesmo que haja um consulado no seu estado, né? Como São Paulo tem o consulado, né? Mesmo assim, você tem que ir, pô, Porto Alegre, mesmo assim, você tem que ir ao Rio de Janeiro fazer a entrevista no Rio de Janeiro. Não sabia disso, não. Para quem está fazendo o processo no de Green Card no Brasil, é assim. E às vezes é complicado, né? Porque o cliente tem que sair da onde está, ficar vários dias no Rio, hotel, não sei o quê, porque tem que aguardar e tal. E às vezes fazer exame médico, enfim, às vezes é bem. Nossa, é uma dor de cabeça às vezes isso, viu? Mas enfim, quando tem que fazer como fazer exame médico no Rio, enfim, não faz mais. É, o que não tem jeito, não tem jeito, mas é curioso. Ó, É. Ma Bolognese, deve ser? Já tenho green card desde 2023. Em 2025, solicitamos para o meu marido, via consular. Pera, calma que eu tô tentando. Já tenho green card desde 2023. Em 2025, solicitamos para meu marido, via consular, desde fevereiro de 2024. E o prazo de 12/14 meses já passou. O que podemos fazer? Como é que é o nome dela? É Ma Bolognese. Mar. Eu escreve e vê se eu entendi, tá? Você tem um green card e você passou o green card pro seu marido, seria isso, né? Assim, pra ver se não sei se exatamente é isso, tá? Mas explica aí, coloca aí embaixo, e aí depois a gente vê e continua a sua resposta, porque vai depender muito se eu estou no caminho certo ou não, porque se eu posso falar uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo com você. Por isso que eu Se falo for isso, que você pode mandar sua pergunta antes, eu faço com o doutor André e tal, mas muitas vezes ele precisa de mais informações. Então é importante participar da live ao vivo, porque daí ele pode, né, já pergunta, já responde, ele já vai direto ao ponto. Inclusive, falando, então a gente espera a Mar responder, enquanto isso a Sabrina, que tinha perguntado como é que funciona a avaliação dos processos a partir da data de inclusão no Priority Date, quem entrou com processo em 7/23 pode ficar tranquilo de receber a documentação em junho. Ela ah, mandou embaixo dizendo que ela tem aprovação. ok, melhoramos. Ela tem aprovação. Qual a data da aprovação dela? Se a data da aprovação dela foi em junho, como ela colocou de 23, ela está dentro do andamento do processo. Então, se ela está no Brasil, por exemplo, ela pode aí, de repente, aguardar receber o documento da NVC, que vai pedir vários documentos cíveis e criminais e tal, e ela vai seguindo em frente até o agendamento da entrevista no consulado, que é no Rio de Janeiro. Tá. A Angelina Santos, ela tinha feito a pergunta antes. Ela escreveu assim: ó, mudança de B1 para F1. A última movimentação, na última movimentação, a UCIS colocou name was updated. É normal? Quanto tempo demora a resposta final? Observação: aparentemente estava tudo certo com o nome. Eu não sei se foi um erro do sistema lá, porque nem was updated. Para eles mudarem o seu nome sem você pedir, dá uma olhada, vê por que que, se você quiser ligar para lá, ver, mas eu não estou entendendo muito por que eles iriam mudar botar, ou pode ser um erro do sistema também, tá? Que acontece. Porque o nome foi, né, modificado, mas sem pedido. Se quiserem modificar o meu para Jennifer Aniston, eu aceito. Mas daí eu quero que mude o número da minha conta também. É. Ó, desse vídeo diz o seguinte: boa noite para você também. Depois da primeira fase do processo de EB2NW aprovado, chegando a DEI pelo VB, quanto tempo está demorando a entrevista no consulado?
O consulado está demorando aí pelo menos em um ano ou mais, tá? Então está demorando um pouquinho, sim. Dá pra gente, agora eu não lembro de cabeça, mas dá para você ter um consulado e você ver exatamente, principalmente como que muda, né? Para você ver lá quais são os meses, o mês que estão chamando normalmente as pessoas que tiveram andamento de aprovação. Mas é uma média mais ou menos aí, né, de um ano, pelo menos um ano, né, o mais para que você seja chamado para fazer. Estou falando da entrevista, tá, gente? Quando você é chamado, que é o momento que é mais importante, né? Isso Tá. Ó, depois que todo o teu processo de NVC está concluído, né? Você entra em DQ, né? Quando você está no DQ, aí ah, você vai aguardar até que, enfim, mais ou menos isso. tá, vamos voltar para as perguntas da caixinha, enquanto a galera não manda mais perguntas aqui nos comentários. E mesmo quando mandar, eu gosto de ficar fazendo isso, né, gente? Eu gosto de pegar pergunta de quem está ao Intercalar. vivo, intercalando com pergunta de quem já mandou ao longo do dia e desde ontem também. Tem gente que está esperando essas respostas faz tempo. Ó, a própria Ive Nodorice, que já tinha mandado uma pergunta antes, pergunta o seguinte: qual o prazo de resposta para humanoide sem visto EB2NW Premium Processing? A Noid normalmente tem 30 dias, tá? É o prazo é menor até do que os 90 dias que a gente tem em RFE, viu? Então, mas ele vem lá escrito, tá? Na, Mas tem coisa que você falou assim, pode, não precisa ficar apavorada porque dá para reverter, mas eu ficaria apavorada mesmo sabendo que dá para não, reverter, porque não, tem você- que ficar apavorado, tem que ficar preocupado sim, porque é mais complicado, né? é Mas, diferente de um pedido de RFE, porque o RFE é um pedido de, me manda mais documento, é tipo sim. o famoso, fala mais sobre isso, né? Então, assim, Enfim, tudo bem. Agora, mas você recebeu um negócio dizendo assim, beleza, recebi seu processo, estou com intenção de negar, viu? eu vi, já estou com uma certa pretensão de negar. Sem dúvida é pior. Aqui, ó, no escritório, a gente recebeu só, graças a Deus, né? Eu espero até bater na madeira, porque sabe como é que é, às vezes a gente paga praga, né? Mas a gente só recebeu até hoje um humanoide em E todos os conseguiu processos. reverter? Estamos, recebemos uma nota de todos esses anos e já enviamos a resposta. Agora estamos aguardando a decisão. E em um, Mas em foi uma um nota mês você tem essa de. resposta. Oi? Em um mês você vai ter essa resposta. Não, eu não sei, não foi premium processing, né? Então pode ser que demore mais um tempo. Mas a gente. Eu entendo, assim, agora, né? Papo de bar, né? Mas eu acho assim que a gente. Que o que ocorreu foi, na minha interpretação, foi que o oficial ele achou que o nosso cliente não tinha o nível superior que nós falamos que ele tinha. O que acontece, gente? Até banho, já que estão falando de Node, isso é muito legal de fazer isso. Vocês têm alguns pontos importantíssimos, né, que eu vou falar agora, que tomara que quem não esteja na live possa ouvir isso depois. E vou começar falando, primeiro, dando um exemplo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, aí não de imigração, mas um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Hum. Patrícia, que é repórter, deve saber disso. Foi descoberto no aeroporto de Newark, que é lá em Nova Jersey, que os controladores estavam usando ainda aquele disque, é um disquete preto, né? Para quem tem um pouquinho mais de idade, sabe o que é. Aquele disquete preto que é antes da época do CD, Era tá? Para aquele vocês terem uma ideia. quadradinho ainda. Me Quadradinho, contaram que era aquele quadradinho. Me disseram, eu não sou dessa época também. É, é aquele quadradinho, normalmente era preto, com furinho no meio e tal. Nós estamos falando isso agora, tá? Essa notícia saiu há uns meses atrás. Uhum. Ou seja, nós estamos falando que a maior potência do mundo foi detectado que usa ainda num aeroporto de supermovimentação, que é o aeroporto de Newark, muita mesmo, usando um sistema que Ultrapassado. realmente falar que é ultrapassado é até, né, até um elogio, né? Parece que, né, estamos falando. Então, por que que eu tô. Aí fala, poxa, por que que ele está falando isso? Porque o governo, muitas vezes, usa e detecta certos sistemas que não são realmente sistemas modernos. A Entendi. imigração, ela usa um sistema de detecção de informação externa, né, que é o ACRO, que não é muito, nem sempre é muito up to date, não está muito moderno muitas vezes, não está muito moderno, não, desculpa, atualizado nesse sentido. Atualizado. Então, o
que eles fazem? Se você chegar e falar assim, ah, eu sou bacharel em administração, legal. O oficial vai lá, pô, vai lá na pesquisa, pum, vê, é um sistema universal, tá? Então eles pesquisam, vê se está lá. Só que é um sistema, Patrícia, é um sistema falho mesmo, tá? Então, porque às vezes não está, dependendo da universidade, da faculdade, Claro, e ainda mais em determinados locais, como no Brasil, a gente já percebeu que tem certos locais que fecharam a universidade e não tem sim, isso aqui. Então, o que acontece? Eles olham isso, tá? E falam, ah, não, não tem. sim. Para eles ali, eles não vão, né? A gente manda o diploma, certificado. Então, assim, resumindo, resumo da ópera, eu acho que ocorreu isso no caso dele, porque foi a primeira coisa que o oficial falou. E o resto que o oficial falou, como foi o caso de EB2, foi o Denassar. Mas o Denassar, eles nunca mandam um nós falando de Denassar, né? Denassar é o interesse nacional, digamos. Isso não acontece. Mas essa parte inicial foi que me chamou a atenção. Falei, bom, isso deve ter vindo porque esse oficial deve ter colocado lá no sistema, não deve ter encontrado, deve ter falado, esse aí é fraude. Não tá. Vou mandar, vou soltar uma. Desconfiado, estava irritado no dia, de repente, ou irritada, não conseguia passar as férias na Bahia. Aí mandou um negócio desse. Se fosse passar as férias na Bahia, ia chegar aprovado. Brum. É, opa, a gente chega feliz da vida, poxa vida. Enfim, gente, é só para Tá. passar esse negócio que eu acho bem interessante esse tópico, viu, Não, Patrícia? Vale a mostra pena. muita coisa, mostra bastante coisa. Mostra e a gente sofre muito aqui que trabalha com imigração, principalmente os advogados, sofre muito com isso, porque o Imagino. brasileiro não entende isso. O brasileiro tem um preconceito, né, no bom sentido da palavra, de achar que tudo aqui funciona como se fosse aquele filme de Hollywood, aquele negócio Não de, é, de não. CSI. Eu não sabe aquele show CSI Miami, né? Que os policiais iam lá, os detetives, tum, 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 pá, 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 bum, aparecia aqueles técnicos, isso aqui, tudo, blá, blá, blá. Vai em Miami, eu fui até hoje, para ver o departamento de polícia como é que é. Então, enfim, então as pessoas entendem dessa forma, né? Eu estou perdendo um bom tempo falando isso, mas eu acho importante porque a gente apanha muito por causa disso, porque de quem é a culpa? É do escritório, é de não sei o quê. A culpa nunca é da imigração, É, né? A culpa é sempre do escritório. Mesmo você fazer outra. Não, aí. Assim. entendi. Ó, a Araci Godoy, aprovada em setembro de 2024 no EB2NW, gostaria de saber quanto tempo em média para mudar para o status QD. Tem alguma previsão? O que é QD? Setembro de 2024, que É, ela falou? é. Ó, ela não deve ter, eu acredito que foi recente, então ela não deve ter recebido a documentação da NVC, que eles não estão mais enviando. Para ela entrar acho que eu estou interpretando que ela está falando de document, para entrar em document qualify, né? Eu acho que ela está falando isso. Que a gente chama de DQ. Olha, e vai demorar, viu? Porque o caso do teu caso nem está corrente ainda. Ixi. No sentido do Visa Bulletin. Você, lembrando agora, nós estamos falando do Visa Bulletin, né? O Visa Bulletin está dia 15 de outubro de 2023. A sua aprovação foi em setembro de 4. 2024, ou seja, praticamente um ano ainda para a coisa chegar lá. Tá bom. Fernanda Bertola, arquiteta, acho que ela é, porque ela põe arque no final. Não tem aprovação sem entrevista? Não, atualmente não tem mais. Não. Tinha. Quem estava nos Estados Unidos, tá? Não era no Brasil, não. No Brasil, o consulado sempre teve. Quem estava aqui nos Estados Unidos teve uma época que eles estavam aprovando essa entrevista, não mais. Tá. A Má Bolognese, que a gente pediu para refazer a pergunta, uma coisa legal, ela diz assim: eu sou a Marta, que era dona da Sodier Metroeste. Claro que eu lembro de você, Marta. A Marta fez festa das minhas filhas, um monte, foi sempre muito carinhosa com a minha família, então um beijo grande para você, Marta. Marta, Ó, uma pergunta, já que você falou isso. Você é da sua de Metroeste, você fechou. Escreve aí de novo. Você fechou? A sua de Metroeste eu fechou? não sei. A Marta vai contar pra gente, Marta, mas ó, a conta pergunta pra dela é a gente, porque. seguinte: eu Uhum. obtive meu green card aprovado em 2022. Recebi em 2023. Por causa da pandemia, meu marido estava no Brasil. E somente depois em. Peraí, que eu tenho que subir, porque ela. Entendi. Então foi isso que eu pensei mesmo, foi Pera. exatamente isso. E Sim. somente em 2024 solicitamos para ele no meu processo. Como aqui estava bloqueado para mudar de status para esse visto, solicitamos via consular no Brasil. O prazo seria de 12 a 14 meses e esse prazo já passou.
Bom, mas primeiro responde esse a sua dia fechou aqui, porque eu estou curioso. Eu acho que não. Eu acho que não, porque a gente pediu aqui ontem até. Então, bom, mas responde aí. É que É, não dá para saber. Eu entendi. Você está em dúvida se pediu daí, de perto de vocês, que né, o escritório do Dr. André fica no Metro Oeste, ou de lá da International Drive. Tem lá também, né? tem também lá. É. Ó, Fiquei propaganda na de dúvida. graça para sua dia aqui. Eu merecia ganhar uns brigadeiros, uns. Que mais? Que é gostoso de lá. O bolo é maravilhoso. É, o bolo, né? É, o bolo de morango aqui, nossa. Nossa! É muito bom mesmo. É muito bom. Mas vamos lá, vamos responder essa pergunta que é tranquilo. O que que acontece? Primeiro, é muito importante entender que não há um prazo na imigração, tá? Não pense em prazo, gente. Imigração não trabalha, não tem prazo. Não tem aquele negócio, puxa, meu prazo. Não tem. O que existe é uma estimativa, né? Que até eles colocam às vezes na internet, que é uma prazo estimativo, tá? Eu, pelo que eu entendi, ela está falando do prazo que eu acho que ela entrou com 130, que é através do casamento, e ela está perguntando o prazo. Eu vou até ver aqui agora, já que ela é, mencionou isso, e eu acho que já que o Visa Bulletin é o que é o que está no é a bola da vez, né? Vamos ver aqui o Visa Bulletin no caso dela, tá? Tá. Que é F2A. Vamos ver. Ah, tá. O, o marido dela tá States for Filing tá em 1º de fevereiro de 2025. Tá? Ou seja, eu não sei quando que ela deu entrada, que para ser mais, esse é o prazo que tá do Visa Bulletin, tá? Que eles estão chamando, que pode ficar, que vai ficar corrente, que entrou em fevereiro agora de 2025. Ela Tá? falou: em 2024 solicitamos para ele no meu É, processo. agora vamos ver o prazo dela com relação ao I-130, que eu acho que é o que ela está se referindo, tá? Tá. Vamos falar. Aqui é tudo aqui. Aqui a gente faz ao É vivo, né? isso. Então vamos lá. Eu tô levando em consideração, Marta, o teu I-130, tá? Eu não sei se que você entrou com 130. Vamos ver. All Service Centers, tá? Não vou nem ver o específico, eu não sei. Ah, não. C-Notes. Tá, vamos ver aqui. National Benefit Center. Provavelmente você entrou lá. Tá. Só para você ter uma ideia, tá? Se você entrou com I-130 para o seu marido, eu não sei se o, né, o prazo dos 12, 14 anos, vai ser I-130 para o seu marido, no National Benefit Center, que no caso ele está no Brasil, provavelmente deve ter ido para lá, tá? Porque não é regional aqui nos Estados Unidos, né? Fora. O prazo para quem entrou no National Benefit Center é de 56 meses. Ou seja, o prazo tá, para quem está no Brasil para processar o I-130, tá? Então, o teu prazo só vai andar no Brasil para quem está com o teu I-130 já dado a entrada. A grande vantagem, entre aspas, nisso é que, normalmente, como o prazo do I-130 está demorando muito, você, uma vez que o I-130 está sendo aprovado, você já consegue seguir logo no consulado, porque o prazo está maior do que o prazo do consulado. O prazo do consulado está fevereiro, né? Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? São 4 meses, mais ou menos, agora, né? E para aprovar, os 130 né, mais disso, pelo menos aí, esse prazo pode ser ainda mais tempo. Lembrando que eles fazem isso do mundo inteiro, tá? Por isso que eu tô, né? Enfim. Tá. Ó, a Marta respondendo para você o seguinte, a Marta. Não fechou a sua dia do Metroeste. Eu vendi para a dona da franquia. Acho que está aberta ainda, mas com outra proprietária. Agora estou em Pompano Ah, Beach e vou abrir uma padoca aqui. E manda bala, porque você é ótima, não só né, nos produtos e tal, mas você é ótima no relacionamento com as pessoas, obrigado. carinhosíssima, uma fofa. Então, assim, vai dar muito certo. Boa sorte para você, viu, Marta? Foi pro sul da Flórida, né? Foi para Pompano Beach. Pompano Ó, Beach. que é capa do mar. Ó, o Gustavo Galante, meu amigo Pijama, direto de Campinas, pergunta o seguinte: EB2NW protocolado em agosto de 23. Em novembro, teve pedido de RFE, respondido no prazo, até agora parado. O escritório fez request, informaram que em média 60 dias, já fez segundo request e continuou parado. E aí? Olha,
Dependendo do prazo do request, ele pode tentar fazer um novo request. E se o prazo estiver fora do processing time, ele pode tentar até falar com. Eu não sei se ele está no Brasil ou está nos Estados Unidos? Eu acho que ele tá lá. No É, Brasil. Tem que ver, mais difícil ainda, tá? Mas tem que ver se ele pode pedir um, um deputado, senador, para de repente ver se pode agilizar o caso dele. Vou ver se o escritório pode fazer isso, pedir para ele, para de repente dar mais agilizada no caso. tá. Eita. Sugiro que você bata um papo com o doutor André, viu, Pijama, para te dar uma força e ele entender melhor seu caso. Ó, desse vídeo, já que está demorando tanto para ser chamado para fazer a entrevista, é uma boa estratégia quando chegar a PD, ao invés de esperar a entrevista, ir para os Estados Unidos, ficar 30 dias e pedir o ajuste de status? Bom, primeiro, você tem que ficar mais de 30 dias, tá? Você fica pelo menos 90 dias, mínimo 60, mas eu digo mais de 90. E é uma estratégia, sim, você entrando no teu prazo ficando corrente, né? É uma estratégia, tá? Mas levando em consideração que você vai ficar nos Estados Unidos, vai pedir a mudança de status, vai pedir autorização de trabalho, autorização de viagem, mas não significa dizer que o processo será resolvido brevemente, tá? Pode Vai significar que ainda. você vai ficar aqui parado um tempão você poder Você sair. pode ficar uns 2 anos aí até uma entrevista, por exemplo, no consulado. Para quem tem uma estratégia, às vezes, de ter que vir um pouco mais rápido, porque quer colocar o filho no colégio, para o filho não perder a oportunidade de fazer o high school, por exemplo, não é ruim, tá? A ideia. Mas isso é muito de caso a caso. Mas um tem que falar com o doutor André, assim como a minha amiga Marta, que está falando, não é I-130, é I-824. Ô, Marta, o seu caso também é muito específico, de repente vale a pena marcar uma consulta com o É, doutor André. O que foi, doutor? 824 é outra, aí é uma bem diferente. Então, aí quando o caso é muito específico assim, fica difícil, né, de entender e É. tal. Acho que vale a pena você bater um papo, ligar e marcar Ainda uma. mais 824, que ela pediu uma mudança, que é mudança de. O 824 é uma mudança, né? Porque é aplicado aqui, vou pro consulado, tá? Aí você pede 824. Não sei se vale a pena. Bom, tem que ver. Talvez nem se vale a pena fazer isso às vezes, viu? Mas enfim. De repente entre em contato com o escritório do doutor André, marca um papo que ele te orienta melhor, né? Ó, aí é só entrar no site do doutor André, linhareslaw.com, Law é L-A-W, e lá tem o WhatsApp, tem tudo para facilitar a comunicação. Isso. Ó, Manda um WhatsApp pra gente e para agendamento também. fala o WhatsApp, doutor André. 407-725-4988. Muito bem! Consegui. Olha aqui, É melhor, tô viu, gente? treinando. Para agendamento é a melhor forma. Você vai mandar o WhatsApp, a equipe vai Mais olhar, vai atender, rápido. vai, então o que? Vamos agendar. Yasmin Rodnick, tem diferença do processo ser processo correr no Texas ou em Nebraska com relação ao tempo? Tem. Dependendo do tipo de processo, tem sim. Qual o formulário que você está aplicando. Normalmente para ser mais rápido do que o outro, sim. Tem uma diferença, sim. Tá. A Marta falou que vai passar aqui e vai trazer brigadeiro pra gente. Ótimo, Opa! Marta, combinadíssimo. Não leva pro doutor André, não. Leva Não, pra que ir isso, pra... Marta. Ó, voltando pra caixinha de pegou o Pijama, meu amigo, disse que vai entrar em contato com você, tá? O Pijama é o famoso Gustavo Galante, mas pros íntimos é Pijama. Olha aqui, a Lu Paes perguntou o seguinte: processo EB2NW com 11 meses de espera. Tá normal essa demora? Tá normal, tá dentro do prazo. Eles estão dando prazo, uma média de 1 ano agora, viu? Tá. Apesar de que a maioria vem um pouco antes de 11 meses, mas tá normal, tá dentro do prazo. E aí, voltando àquela questão do premium processing, né? Se você quiser agilizar isso ver mais rápido, você teria que pensar, analisar o premium process. Senão, realmente, é um pouco lidar com os nervos mesmo. É. Você tem que ficar guardando isso. Com certeza. A Micris 999 diz: muito importante esse assunto. Muito bem explicado. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui acompanhando a live. O Vinícius Dieter 277, Dieter ou Dieter, não sei. Estou com um processo em abafamento de EB2 e tenho emprego nos Estados Unidos com a pessoa que me forneceu a carta de intenção. Tem, Abafamento, esse é andamento, deve né? ser andamento, mas enfim. Tem uma opção para ir antes ou espero finalizar o processo do EB2? Ele tem, eu não entendi, ele está com o processo CB2 com uma carta de interesse? É andamento mesmo que ele quis dizer, mas é O uma... processo de andamento, está com o processo de andamento de EB2 e com processo de andamento de EB2 e tem emprego nos Estados Unidos. E a pessoa que forneceu uma carta de intenção.
Posso ir antes ou tem que esperar finalizar o processo? Você vai ter que esperar, porque ou você tem que ver a possibilidade de pedir um outro visto de trabalho, de repente, ou você vai ter que esperar, porque, infelizmente, mesmo com uma excelente proposta de emprego, você não poderá trabalhar sem status nos Estados Unidos. Sem status para trabalho, né, que eu quero Sim. dizer. Então, não poderia vir para trabalhar com o processo de Minhas EB2 em andamento. Não faça amigas estão isso. me zoando que eu li abafamento, mas estava escrito abafamento. E aí vai saber se é um termo específico, sei lá, né? Vai saber. Voltando para a caixinha aqui. A Lulu Pari Orlando diz o seguinte: pai nos Estados Unidos, I-130 diz 3 semanas, I-485, 7 meses. Pai cidadão. Sai logo, asilo, status. Olha, eu não entendi muito não, mas 3 semanas, eu não sei que processo hoje em dia está saindo com 3 semanas não, viu? Não? 3 I-130 diz 3 semanas? semanas. I-485, 7 meses. Pai cidadão. Sai logo, asilo, status. Nada, olha. O máximo que ela pode estar falando de 3 semanas, se ela conseguir, ó, tá sorte, é autorização de trabalho temporária. O asilo é o caso, de repente eu estou interessado com o asilo, eu estou interpretando alguém entrou com asilo e entrou com 485 e recebeu aquela autorização de trabalho temporário. Não sei se é isso, pode ser, Ô, né? Lulu, se você por acaso estiver online, manda pra gente aí o complemento da sua pergunta, tá bom? Se não der, se você não estiver agora e não conseguir, né? Você depois entra em contato com o Dr. André para tentar entender melhor esse caso. Ó, a Solange Tomiyama diz assim: EB1, EB1A é mais rápido? Precisa pagar Premium Processing? Quanto tempo no total? B1A é mais rápido se você pagar o primeiro processing. Se você não pagar o primeiro processing, tá na mesma média. Principalmente na migração, a média que eles se impõem é 12 meses. Então, se você não pagar o primeiro processing, você pode realmente, de repente, esperar aí, né, de 6 meses a um ano, tá? Tá. André Oliveira, qual o número de cartas de recomendação necessário para o EB2NW? Ah, eu Zero? entendo, Andréia. Andréia, eu tô junto com você. Gente, foi a parte mais chata do meu processo. Porque eu odiava ter que pedir, porque você pede para as pessoas e as pessoas falam, claro que eu faço para você. Mas daí a pessoa se Eu envolve com também. outras coisas de trabalho, da vida, de não sei o que, daí lá vai você de novo, o advogado na sua orelha. Viu? Sabe aquele negócio lá que eu te pedi? Será que você pode fazer lá para mim? Vou fazer, faço hoje, faço hoje. Esquece de novo. Aí é sempre assim. A gente, né? E você fica assim, eu não vou pedir mais, já pedi 2 vezes, como é que eu vou continuar pedindo? Mas é tão importante esse documento, né, doutor André? Não, agora não. Agora Foi. não. Um dia, Na minha época foi. era super importante, 10 anos Não, atrás. até um ano atrás era importante, até um ano e pouco atrás. Hoje em dia, a carta de recomendação, ela não é, né, isso já do próprio novo manual da imigração já relata isso. Ela não é mais tão importante assim. Ela tem que ter um bom fundamento. Quando tem uma carta de recomendação, ela tem que ter um bom fundamento. Há um tempo atrás, mais de um ano atrás, a gente tinha que ter carta de recomendação Aham. mesmo. Olha, tem que ter carta de recomendação. Tem que conseguir. Quanto? 5 a 10, mas tem que ter. Hoje em dia, Se tiver uma boa, já vale? vale mais do que. Ah, claro. Uma carta boa, bem feita, vale mais do que 10 Bem feita, cartas. bem feita e por uma pessoa que realmente faça sentido, né? Entendi. Ó, mandar um abraço pro meu marido, que está acompanhando a live, Guilherme Arruda, né? Eu mando um abraço para todo mundo, mando meu marido também, fala a verdade. Um abraço Até porque eu também. acabei de chegar de viagem, encontrei pouco meu marido hoje, né? Então, assim, Você já tô com está trabalhando, né? mas tô com a ficha limpa, porque eu fui viajar com as minhas amigas, tá tudo certo. Meu irmão também, tá tudo certo. Olha aqui, doutor André Linhares. Muito obrigada pela sua participação na nossa live mais uma vez. Obrigada para todo mundo que assistiu. Em junho faremos mais 2 lives. Fiquem ligados que a gente sempre avisa nas minhas redes sociais, nas redes sociais do doutor André. E acho que é legal você terminar, doutor André, dando mais uma vez o seu WhatsApp. 407-725-4988. Para falar com o doutor André, lembrando que a gente está nos Estados Unidos, é mais um na frente, tá, gente? Isso é verdade. Tá vendo? O que seria de você sem mim, doutora André? Me fala, me fala. Detalhe. Olha, eu tô feliz já de lembrar do número sem, né? Porque E de conseguir falar e pausadamente. conseguir falar pausadamente, exatamente. Porque 407. Não,
407, código de área de Orlando, 7254988. Muito bem, já pode ser radialista, o doutor André. Não pode não, Perfeito. porque advogado de imigração faz muito mais sucesso. Já foi ter agora. Obrigada, doutor André. Obrigada a Obrigado, todo mundo Patrícia. pela participação. Um beijo, gente. Tchau, doutor Isso, André. obrigado, Patrícia. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado. Tchau.